Olá pessoal, meu nome é Thiago. Olá pessoal, meu nome é Danilo. E este é mais um do seu programa Escola da Graça. Escola da Graça. Aí ficou diferente, hein? Com o tema... O lamentável reinado de Zedequias. lamentável reinado de Zedequias. Zedequias foi o último rei ali antes da Babilônia chegando. Foi o último, é isso. O último rei, cabeça dura também como os outros. Mas esse cara começou bem, viu? Começou bem. Ele foi lá na igreja na quarta-feira, pediu oração lá e tal. Certo. Ele chegou, ele mandou o pessoal lá, os servos dele, chegar em Jeremias e pedir para que Jeremias rogasse, né, por ele e pelo povo. Aí Jeremias deu conselho pra ele. Aí ele não aceitou. Não aceitou. Mas a ideia dele foi boa. Não, sim, ele teve uma boa intenção. Mas assim, só que ele queria a resposta do que ele queria. Exato. Ele foi lá na igreja na quarta-feira, fez um pedido de oração, só que ele já estava esperando vir uma resposta. Tipo, Deus, eu quero que a sua vontade seja feita, desde que seja a minha vontade. Algo assim. Por exemplo, imagina, eu vou lá na igreja pedir por emprego. Aí eu falo assim, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, desde que seja um emprego que eu ganhe bem. Então, na verdade, eu já estou querendo definir a vontade de Deus. E é o que Zedequias estava fazendo. Ele fez e aí a resposta de Deus não foi de acordo com aquilo que ele queria. Né? Porque o que ele queria era o quê? Que Babilônia não chegasse. Exatamente. E Babilônia já estava lá. Né? Os caldeus chegaram e sitiaram a cidade, né, de Jerusalém, porque era assim que eles faziam na época, porque as cidades tinham aqueles muros, né? As cidades eram fortificadas e eles faziam o quê? Sitiavam a cidade. Aí ninguém mais saía, ninguém podia comprar comida e daí a pouco ia todo mundo acabar morrendo. Então eles acabavam abrindo então, os muros e as pessoas que estavam sitiando entravam, certo? E o que ele fez para se livrar então dos caldeus que estavam sitiando ali? Ele recorreu a quem? Foi correndo lá para os egípcios. Voltou para o Egito. A que ponto Olha chegamos, que né? situação, hein? Voltou para o Egito, pediu ajuda ali dos egípcios. Pediu arrego para os egípcios. Dos primeiros que, inclusive, foram os primeiros que os capturaram, né? Os seus primeiro exílio, né? O primeiro exílio deles foi lá. Voltaram para lá para pedir ajuda. Mas Jeremias falou para eles, né? Não faz isso, cara. Não vai adiantar. Lá em Jeremias 37, 7, 8, vocês podem ler, Deus falou, né, através de Jeremias, olha, os egípcios vão vir, os caldeus vão sair daqui, só que depois os egípcios vão voltar para o Egito, os caldeus vão voltar e vão destruir tudo. Já avisou como seria. E pelo que nós vemos depois na lição de amanhã, parece que foi isso mesmo o que aconteceu. Aí, para variar, como Jeremias falou, não era o que o povo queria ouvir. Aí os sacerdotes, o pessoal ficou revoltado e falou, vamos acabar com esse cara aí. Matar esse cara. Não é o que a gente quer ouvir. Eles estão acostumados a ouvir mentira, eles queriam ouvir mentira. Ananias, que era o cara da mentira, da graça, ela morreu, né? Aí falou a verdade para eles, novamente aquela situação. Não, vamos pegar Jeremias aí e acabar com ele. Pegar Jeremias de jeito dessa vez. E isso aí está lá em Jeremias 38, né? 38, Versos 5 e 6, na verdade. 5 e 6, o Adnan vai ler pra gente. Basicamente, Zedequias, ele foi um rei acima do muro. Porque o que acontecia? Ele buscou Jeremias no começo, ele ouviu as coisas que Jeremias dizia, só que a nobreza estava pressionando ele. Vamos matar esse profeta que ele está falando bobagem, está desmotivando. E aí Zedequias, em 38:5, responde, ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. E aí no versículo 38:6, ele diz assim, assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Atolou na lama. Então você está falando que a gente vai perder a guerra? Toma lama então pra você. Come lama aí. Amarraram Jeremias. Na verdade, lama. Quando jogaram Jeremias na lama, eles não estavam jogando Jeremias na lama, né? Eles queriam matar, né? Mas assim, eles estavam jogando na verdade a Deus. Sim. Porque eles não aceitaram o que Deus tinha falado para eles. Como já dissemos, o profeta é o quê? Nada mais, nada menos do que alguém que transmite
uma mensagem de Deus. Aí, profeta já significa mensageiro. Mensageiro, né? Aí chega o de cara Deus, e fala uma porta-voz. mensagem ao contrário do que eles quiseram ouvir. Talvez eles eram até um pouco supersticiosos, né? Falaram lá, ó, vocês vão se perder. Vira essa boca pra lá, ó. Tá maluco, cara? Bate na madeira 3 vezes. Bate na madeira lá. E aí jogaram Jeremias lá e falou, você fica aí agora. Fica aí, de castigo. Castigo. Quem mandou falar? Pra não falar contra. Falar, fica falando heresia, O que, rapaz? seu herege. Fica aí agora, na lama. Come lama aí agora, quero ver. Quero ver carregar aquele jugo de madeira na lama. Mas falando sério, né? De ferro, de ferro. Agora de ferro, Filho exatamente. de ferro, velho. Mas falando sério, já aconteceu com vocês, de vocês quererem passar uma mensagem para a pessoa, né? Dar um conselho para a pessoa e a pessoa se voltar contra você? Você queria ajudar alguém? Você queria ajudar a pessoa, né? Tá lá em toda a disposição, ó, não é assim e tal, né? Vai por esse caminho, a pessoa ainda vai e se volta contra você. Acontece muito, né? Acho que eu disse isso na primeira lição. Muitas vezes, quando você quer ajudar alguém, a pessoa geralmente ela te entende mal. Porque, aqui você quer se meter, cuida da sua vida, não sei o quê, aí você quer ajudar, né? E acontece isso muitas vezes, né? Você acaba até ficando com aquele papel de vilão, né? E aí depois que a pessoa faz mesmo e vem a consequência, ela ainda chega pra você e fala, ó, não me diz que você me avisou. Já tem essa, né? Que é a pior coisa assim, velho. A pessoa já fala assim, não fala nada, fica quieto. Fica quieto. Mas um ponto também ruim pode ser o contrário disso, né? Que não aconteceu com Jeremias, mas que pode acontecer com você e comigo. De a gente deixar de falar. Nossa. Mas, tipo assim, Porque eu você sabia. fala, ela vai se chatear, entendeu? Então exatamente. melhor eu ficar quieto, não falar nada, né? Eu vou ficar calado aqui. Às vezes na nossa vida, infelizmente, a gente vai ter que ficar sozinho, ser deixado de canto, ser jogado na cisterna, na lama, ser até taxado por nomes ruins pelo fato da gente estar levando a verdade para as pessoas, né? Mas assim como Jeremias, a gente não pode deixar de falar aquilo que é verdade, né? É verdade. Exatamente. E muitas vezes a gente faz isso com Deus, né? Porque muitas vezes, Deus sempre quer fazer o bem, Deus sempre está lutando por nós, e às vezes as coisas não acontecem da forma que eu queria. Ela fala assim, Deus também não está muito aí para mim assim, não. Porque Deus não está vendo isso. Olha só, a gente fala que Deus não está vendo, Deus que me abandonou. Deus me abandonou. Então Deus não me ama. Por que Deus faz o bem para o outro lá melhor e para mim não? Você começa a julgar Deus como se Ele não estivesse fazendo bem para você, sendo que... Você acha que Deus não quer fazer o bem? Então, exatamente. E às vezes a gente não enxerga o bem de Deus em algumas mensagens, algumas coisas que Ele nos pede para fazer. Então, às vezes a gente acha assim, até a gente tem essa acusação das pessoas de fora, mas a sua religião é muito rígida, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, que Deus é esse, sabe? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não pensar que o nosso Deus ele nos abandonou ou que Ele não cuida de nós, né? É a mesma coisa, por exemplo, a mãe. Que mãe quer o mal para um filho? Né? Também. Mas às vezes a mãe também fala não. Né? Por quê? A mãe sabe muito mais do que o filho. E aí, imagina só, a mãe não faz o que o filho quer, a filha, então você não é minha mãe, não. Você... Como assim? Entendeu? A mãe vai ser sempre mãe, e a mãe sempre vai querer o bem pro seu filho. É assim Deus também. Deus ele vai querer sempre o nosso bem. Só que quando não é do nosso jeito, a gente sai falando mal de Deus. E aí, sabe o que acontece nesse caso? A gente começa a pecar. Então Deus não quer me dar isso? Muito bem. Aí aparece uma oportunidade de você pecar, você fala, quer saber? Eu vou pecar mesmo, porque, sabe, Deus não quer me dar isso aqui, então Deus não está nem aí para mim, então eu vou pecar aqui também. E aí vem aquele pecado, a rebeldia, a gente cai aonde os sacerdotes estavam caindo, aonde o povo caiu. Já que Deus nos deixou, então eu vou fazer isso aqui, entendeu? Era o mesmo pecado do povo lá de Israel. Exatamente. Mesmo que tivermos jogado aí nas cisternas da vida, deixado de lado, uma coisa a gente nunca pode deixar, os princípios, a vontade de Deus. Se está ferindo os princípios, está ferindo a vontade de Deus, a gente não pode ficar calado, entendeu? E a gente ama diversas pessoas, você ama, eu amo, e a gente não pode ver as pessoas que a gente ama indo para o caminho errado, a gente jamais pode ficar calado, independente do que aconteça. E quando vier alguém também dar conselhos para você, que a gente tenha um pouco mais de paciência também, né? Sim. De ouvir, de
de entender o que a pessoa está falando, de meditar para ver se realmente isso também procede de Deus, porque como somos seres humanos, não é só você que tem a verdade, que tem a palavra, outras pessoas também podem trazer algo que sirva e seja útil para a sua vida. É isso, exatamente. Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo programa. Até amanhã. Tchau, tchau.